amigos, tudo bom? Olha, diante de tudo que está acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama e o futebol que foi usurpado indevidamente do clube, nós não podemos nos furtar a dar nossa opinião. O próximo programa do Pega na Geral é no próximo domingo, às 21 horas, mas até o próximo domingo, 21 horas, a gente não sabe o que pode acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Ontem, o Vasco entrou na justiça e conseguiu uma liminar. O Vasco, a atual diretoria administrativa, entrou na justiça e conseguiu uma liminar para afastar do comando da SAF a 777 como controladora do futebol e concentrar nas mãos do presidente da diretoria administrativa o controle da SAF. Essa é a situação, isso foi o que foi colocado, e aqui nós vamos falar. Eu quero lembrar, com muito cuidado, que para mim é sempre muito delicado falar de justiça, analisar decisões e tal, porque eu sou advogado e estou aqui como vascaíno, né? Então, tenho um pouco de entendimento jurídico. Eu sei que todo mundo, e o que nós sempre defendemos aqui no Pega na Geral, no canal do Chicão, o Careca Vascaíno, essas pessoas que se uniram com seus canais na luta pela defesa da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, pela luta e proteção do seu patrimônio, pela luta para tentar recuperar o futebol para o controle da associação, nós sempre achamos a 777 insuportável conviver com essa venda, por todo o perfil que está por trás dessa empresa. Quer dizer, eu fico espantado porque a diretoria administrativa, no seu presidente, o seu vice-presidente, o seu diretor jurídico, eles deram uma coletiva e eles começaram a conhecer essa empresa ontem. Eu me lembro que nós fizemos vários programas falando do perfil dessa empresa, dos escândalos que essa empresa passava, do estilo de negócios que essa empresa fazia. Sempre negócios que andavam à margem da legalidade, pelo mundo afora. O Careca Vascaíno gravou vários vídeos denunciando negócios escusos, sombrios dessa empresa, mundo afora. A gente sempre questionou isso. Na verdade, a gente fala, antes até de saber quem era a empresa, que diante daquela situação, qualquer empresa que fosse entrar no Vasco, a situação que eu me refiro, a situação de uma diretoria que estava sentada no liminar e queria vender o futebol do clube associativo, usurpar o futebol do clube associativo. Diante desse quadro, nenhuma empresa séria iria participar disso. Só uma empresa. Eu me lembro bem que eu falei isso 7 meses antes de saber quem era a empresa. Nós falamos que só uma empresa que andasse à margem da legalidade, à margem da moral e dos bons costumes, iria participar de um negócio desse. Quando eles nos aparecem e nos apresentam a 7777 e o famoso Josh Vander, o seu controlador principal. Quer dizer, para surpresa de quem que todo esse tumulto ia acontecer? Mas mesmo diante disso, se nós criticamos o que foi feito em 2020, na eleição que o Levinciano ganhou, a metodologia empregada, nós não podemos concordar com todas as escusas com a metodologia empregada agora. O argumento levado a juízo, a decisão judicial, a forma que ela se dá, nós vamos comentar aqui um trecho ou outro da decisão, apesar de ser segredo de justiça, ela está aí em todos os grupos de Zap, saiu no Anselmo Góes e tudo, mas nós não vamos mostrar, nós vamos ler 2 parágrafos que me chamaram a atenção. Nós não podemos concordar com a forma que foi feita. Se nós formos analisar, é idêntico ao que aconteceu quando o inominável
aquele sujeito repugnante que prejudicou e acabou com o Clube de Regatas Vasco da Gama, o senhor Mussa, é a mesma coisa, a mesma coisa. A justiça, naquela época, decidiu concentrar nesse senhor, então presidente da Assembleia Geral, todos os poderes do clube, numa decisão sem precedente, foram concentradas na mão desse senhor. E agora, a receita é a mesma. É impressionante. Todos os poderes da SAF são concentrados na mão do senhor Pedrinho. Eu não sei. Eu acho tudo muito, muito delicado. Eu acho que essa atitude da diretoria administrativa, ela gera uma desconfiança em relação a ela. Eles ficaram reféns, para mim, da 777 e explico por quê. Porque qual é a empresa que vai arriscar assumir uma parceria em uma SAF onde o seu parceiro tem um controle tal, tem um talento indescritível para conseguir fazer valer de forma rápida, célere e sem ouvir nenhuma parte, sempre assim, o direito que ele acredita ter? Que poder é esse? Que insegurança jurídica que cria para qualquer relação negocial? Então, diante disso, e diante de outras coisas, porque mesmo se isso não tivesse acontecido e a 777 quisesse vender a parte que lhe cabe do futebol do Vasco, uma empresa séria não compraria. Por que não compraria? Porque ela não compraria, porque ela iria saber que os sócios proprietários do Vasco não tiveram acesso ao contrato que ela estaria assumindo, que aquilo não foi transparente, que várias regras foram quebradas, várias regras referentes ao direito dos associados, ao direito dos sócios proprietários, foram suplantadas, foram desrespeitadas. Várias regras, inclusive da própria fundação da SAF, da própria formulação da SAF, foram desrespeitadas. Existem várias nulidades em todo esse processo. Então, se nós não concordamos com a estratégia que foi feita lá atrás, em 2020, nós não podemos concordar com a estratégia usada agora. Não concordamos. Respeitamos, a diretoria administrativa resolveu fazer e nós respeitamos. Eu acho que se a diretoria administrativa tem essa decisão, como eles falaram, de jamais devolver ao clube associativo o futebol, é muito simples resolver isso. Basta o senhor Pedrinho e toda a sua diretoria, que teve uma eleição que, ao meu ver, era suspeita, mas o seu concorrente legitimou a vitória dele. Então, para mim, o assunto está superado. Basta o senhor Pedrinho tomar medidas transparentes. Apresentar o contrato que foi feito com a 77, questionar esse contrato, apontar as nulidades, rever esse contrato e, tirando a 777 e trazendo para o clube associativo de volta o futebol, abrir junto aos associados uma nova Assembleia Geral para saber se os associados querem que o futebol seja vendido ou não. E aí faça de forma transparente, limpa, legal. Abra para votação. Vote quem quiser, uma votação presencial, de repente usando as urnas do TRE. Sabe? Uma coisa limpa. Pronto, se você ganhar, tem que vender o futebol, pronto, traga uma empresa, apresente ao quadro associativo as propostas colocadas. Dê acesso, como é de direito, ao contrato aos associados. Eu sou sócio do Vasco há 25 anos, sócio proprietário. Não sei quem comprou o Vasco. Não sei quanto pagou. Não sei que tipo de transação é essa. Não sei o que está no contrato. Não sei o que envolve os direitos e os deveres. Não sei nada. Está errado isso. E eu fui chamado a votar por uma venda que eu não sabia o que se estava vendendo.
e quem estava comprando. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, se quiser acabar com esse debate, se quiser acabar com todos esses questionamentos, basta fazer uma coisa legal. Basta fazer uma coisa transparente. Basta fazer uma coisa dentro das regras morais e legais. E acabou. Se amanhã todos nós respeitamos a democracia, se amanhã a maioria dos sócios, numa eleição legítima, decidirem vender o clube, se a maioria dos sócios, depois de ter acesso ao contrato, depois de saber quem é o parceiro, decidir vender para uma empresa, para essa empresa que está se apresentando, o futebol, acabou. É a vontade da maioria, ela tem que prevalecer. Eu não ficaria feliz, seria contrário, mas teria que aceitar. Então, basta fazer a coisa dentro da legalidade. É tão difícil assim fazer a coisa dentro da legalidade para evitar todos esses problemas que são o que nasce torto, não se endireita. Isso é uma coisa que na pré-história já era dito, todo mundo sabe. Isso vai continuar, isso não tem um final bom. As condutas são erradas de forma sucessiva e causam esse tipo de coisa que nós vamos ver. A 777 solta uma nota, né? A 777 soltou uma nota e ela diz na nota, eu vou ler rapidamente uma parte da nota. A 777 diz, abre aspas, liminar proferida durante a noite, em um caso no qual não tivemos acesso aos autos para responder legitimamente, é uma aberração jurídica. Reiteramos nossa confiança na justiça e nas leis do Brasil e temos absoluta certeza de que a absurda liminar será derrubada quando a 777 Partners for notificada e puder apresentar a defesa no processo. Lamentamos profundamente a posição belicosa e intransigente dos novos dirigentes do Clube de Regatas Vasco da Gama, em especial do seu presidente, que nunca se dispôs a discutir soluções para o Vasco não for adequado às reuniões do Conselho de Administração da SAF. Fecha aspas. Olha, 777 confia na justiça e nas leis brasileiras. Não respeitou as leis brasileiras, né? Eu também confio na justiça. E eu queria que a 777 respeitasse as leis brasileiras, né? Principalmente o Código Civil, né? O direito do sócio de ter acesso ao contrato, o direito à transparência para o sócio proprietário, né? Tantas outras questões que foram suplantadas em tudo isso. Mas essa é a nota da 777, que indica o quê? Em outra parte da nota, que eu não separei aqui para ler, porque já está em todos os jornais, a 777 informa que vai recorrer, vai até a última instância tentar brigar para reaver o controle da SAF. Então, a 777 diz que não irá abrir mão disso. E aí, para nossa surpresa, o Salgado, esse sujeito asqueroso, que deveria, porque nessa confusão toda, até agora eu não vi onde será uma punição para o Salgado e para o Osório. Porque por essa situação toda que está passando, você não vê onde vai ser essa punição. Até agora eu não vi ninguém falando punir os responsáveis por ter apresentado essa empresa, ter vendido o futebol do Vasco a essa empresa. Mas ele soltou a nota. E ele diz que está muito preocupado, que abre aspas, foi com enorme preocupação que recebemos a informação que, por solicitação do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi obtida ontem à noite, 15/5, uma decisão liminar, em primeira instância, suspendendo os efeitos do contrato de investimentos e do acordo de acionistas da Vasco SAF, assim como os direitos societários do investidor, devolvendo o controle da Vasco SAF ao clube associativo. Essa situação, sem precedente, lança o Vasco da Gama numa aventura jurídica de consequências imprevisíveis, podendo colocar em risco, inclusive, a própria viabilidade das sociedades anônimas do futebol. Fechado. Olha, se colocasse em risco, seria um favor, mas é uma nota pusilânime, é uma vergonha, é uma disfarçatez, é uma cara de pau. O que há de preocupação nessa nota, o que a gente tira nessa nota, é a enorme preocupação que ele tem de que tudo vaze, de que tudo venha a público.
Tem muita coisa errada por trás disso. É óbvio que tem muita coisa errada. Então, todas essas posições de todos esses personagens, você não consegue espremer e tirar um mínimo de veracidade, de verdade, de confiança. Porque são todas figuras que não. Assim, o Pedrinho deu uma coletiva. O Pedrinho participou de tudo isso. O Pedrinho foi a favor de vender essa empresa, essa mesma empresa que a gente falava quem ela era. O Pedrinho foi a favor de tudo isso o tempo todo. E agora parece, depois de ter concordado com a venda, de ter tido o grupo político dele ter tido acesso ao contrato, ele vem questionando o contrato. E aí o Pedrinho, vou tirar aqui duas falas do Pedrinho. O Pedrinho fala o seguinte, abre aspas, o futebol não volta para o associativo, permanecerá com a SAF. A SAF continuará para sempre, para o senhor, aí fechado, para o senhor, Pedrinho. Nós vamos lutar para que essa SAF acabe. Vocês estão vendo o que é o seu Pedrinho e a quem ele serve? A mentalidade dele, ele quer a SAF, mas ele não quer fazer um processo lícito, transparente, para confirmar a SAF. Não, isso não. Por isso que eles tomam essa medida toda que foi tomada, para tentar revender a SAF sem ter que abrir um novo procedimento. Porque teria aí, sim, uma cobrança muito maior pela transparência, pela publicidade, para os seus sócios principalmente. Não. Mas ele disse claramente, continuará para sempre. Não continuará, porque o senhor não continuará no Vasco para sempre. Não continuará. O seu mal, esse mal passará. Esse mal passará, o Vasco acabará. E aí o mal vai passar. E o senhor vai entrar para a história por um grande responsável por tudo isso que aconteceu. O senhor já o é, porque o senhor apoiou tudo isso. E aí ele continua. Tem que ter muita coragem para fazer o que fizemos. Tem. Vender o Vasco da forma que vocês venderam, tem que ter muita coragem. Eu não vou nem ler, porque é tão repugnante um sujeito que concorda em fazer com o Vasco o que foi feito. Dizer que tem que ter coragem, respeita a instituição. Você lê isso, é tão aviltante que não dá para ler, faz mal. Faz mal. E eu separei uma fala do vice-presidente geral Paulo Salomão. O vice-presidente geral Paulo Salomão fala: vou fazer um histórico para vocês, para que vocês possam ter uma contextualização. Quando entramos na gestão, uma das maiores críticas do sócio do Vasco é o sigilo do contrato. É uma questão comercial, mas que na nossa cabeça, quanto mais transparente esse contrato, muito melhor. Analisamos o contrato, fizemos uma análise profunda desse contrato. Foram constatados diversos descumprimentos por parte da 777. Importante não confundir o controlador 777 com a Vasco. São empresas diferentes. O que discutimos é a relação entre os sócios majoritários e minoritários. O futebol não vai voltar para o Vasco Associativo. Ele ratifica a fala do presidente. Fizemos uma due diligence nos Estados Unidos muito sólida, que mostra que a 777, seus sócios, é de assustar a situação financeira deles. São diversas ações judiciais, um relatório do passivo absurdo, inúmeros processos processuais. Eles tiveram que fazer uma due diligence. Era só ligar para o Careca. O Careca já tinha feito essa due diligence há muitos anos. Há pelo menos uns 2 anos o Careca fez e vem apontando todas as falcatruas que essa empresa 777 Partners está metida. E aí, quando o doutor Paulo Salomão fala, com todo respeito, doutor Paulo, que o senhor fala que o contrato é sigiloso, mas que o senhor é a favor da transparência, a transparência só vai existir quando o contrato for apresentado. O senhor sabe, como grande advogado que o senhor é, que não existe cláusula que venha impedir o sócio proprietário do clube ter acesso ao contrato. O senhor sabe que isso não existe, que isso não se sustenta, que isso não é defensável juridicamente. O senhor tem plena consciência disso, até porque o senhor tem conhecimento jurídico para ter essa consciência. Então, esse grande bolo que aconteceu,
dessa grande tumulto que aconteceu, certamente quem vai pagar a conta é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Se alguma coisa não for feita, a recuperação é praticamente impossível. O Vasco pode afundar, junto com a 777 e com as pessoas que participaram e propiciaram tudo isso. Infelizmente, estamos chegando ao fundo do poço, mas me parece que esse poço é tão fundo, que não teremos como sair dele. Então, ainda resta alguma luz, ainda resta alguma tentativa e ainda resta esperança. Que pessoas qualificadas, como o Dr. Paulo, botem a cabeça no travesseiro e pensem direito o que está vendo e o que está sendo feito com o Vasco. Pensem direito, porque ainda há uma chance de se tentar recuperar alguma coisa. Amigos, é isso. Espero ter contribuído. O vídeo ficou longo, mas os assuntos são muitos, as polêmicas são muitas, e fica aqui a minha opinião. No domingo, às 21 horas, a gente aprofunda muito mais os assuntos. Um abraço a todos, muito obrigado.